O tema da mensagem hoje é o toque de Deus. Diga comigo, o toque de Deus. Amém? Eu creio que nessa manhã nós vamos de forma bem simples e direta meditar nessa expressão, nesse tema que vai nos dirigir. Na semana passada nós falamos sobre o caminho da adoração, baseado em Gênesis capítulo 22, onde Abraão foi nos ensinando por meio das suas atitudes, por meio da sua obediência, o que de fato é um adorador. E a gente encontra ali em Gênesis 22:5 a primeira menção da palavra adoração, encontrada naquele momento que ele está a levar o seu filho Isaque, o seu único filho, ele diz para os seus servos, deixa os seus servos pelo caminho e fala, nós vamos ali adorar ao Senhor. E ali ele recebe a provisão do Senhor, ele recebe a resposta do Senhor de uma maneira sobrenatural. Se você não ouviu essa mensagem, por favor, vá ali no Spotify, no YouTube, escute as mensagens, porque essas três últimas mensagens, Deus tem me levado para esse lugar de contrição, de adoração, de conduzir a igreja para este lugar, onde nós somos de fato construídos, que é na presença do Senhor, é adorando a Jesus. E hoje nós vamos meditar nesse tema, o toque de Deus. E nós vamos perceber, ao olhar durante toda a palavra, e principalmente, vocês estão a perceber que eu tenho pregado muito sobre Gênesis, né? Eu amo o livro de Gênesis, eu amo o Pentateuco, eu acho incrível o que Deus constrói nesses 5 primeiros livros, escritos por Moisés. Eu creio que tem uma revelação poderosa, e nós vamos meditar em mais um texto, e curto, né? Ele vai nos ajudar a colocar os olhos nesse tema, e perceber que Deus, desde o início da criação, Ele deseja tocar o homem, Ele deseja ter uma proximidade, uma intimidade profunda com o homem, e isso vai ficar claro em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 2:7, um versículo que vai nortear o início da nossa pregação, já que ele é temática. Nós vamos percorrer por outros textos da Palavra de Deus, outros exemplos na história do Antigo e do Novo Testamento, onde Deus demonstra o seu desejo, o seu coração voltado a tocar o homem, a estar próximo do homem, a buscá-lo com intimidade. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, então, você já abriu aí, estou escutando o barulho das Bíblias, isso é muito bom. Abra aí a tua Bíblia aí. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o relato mais detalhado da obra que Deus executa em Gênesis capítulo 1, no que diz respeito à criação do homem. Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Diga assim comigo, então Deus formou o homem. Fala de novo assim, formou o homem. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, formou o homem. A gente grave essa palavra, as palavras são importantes na Bíblia, nas Escrituras. Esse pequeno versículo ele vai nos ensinar a maneira pessoal e profunda como Deus cria o homem, depositando no homem a sua essência, as suas características. Isso vai ficar mais claro em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, como Deus ele sopra de quem ele é, ele coloca dentro do homem, através do seu toque tão pessoal, a presença, a sua essência. O próprio Adão, quando vê Eva ali em Gênesis 2, 23, quando da sua costela, Deus o coloca num sono profundo, da sua costela ele cria Eva, e quando Adão tem a primeira visão, o primeiro momento em olhar aquela bela imagem que vem à sua direção, sua esposa, sua amada, ele fala assim, essa por fim é osso, Gênesis 2, 23, essa por fim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, que também pode ser traduzida como essência da minha essência, essa essência da minha essência, substância da minha substância. Ou seja, a mulher e o homem possuíam a mesma essência, porque o homem foi criado por Deus e a mulher a partir do homem, mas ambos são da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância, porque ambos possuem as mesmas características provenientes do toque de Deus, que acontece ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas é interessante, eu não quero aqui gastar tanto tempo falando sobre Gênesis capítulo 1, nós vamos perceber que quando Deus cria ali o homem, Ele cria as coisas em Gênesis capítulo 1, ele vai falando, Ele vai usando a palavra haja, cria, Ele faz, esses são termos que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, e disse Deus. Você vai encontrar mais ou menos essas palavras entre cria, faz e disse
mais de 15 vezes Deus repetindo essas palavras no capítulo 1. No próprio capítulo 1, Deus fala, a palavra fala que Deus cria o homem, mas no capítulo 2, a Bíblia é mais específica acerca da criação do homem, a Bíblia é mais detalhista. A Bíblia não só fala que Deus cria o homem, que Deus dá uma declaração de criação, mas a palavra fala: Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas. Ele faz algo muito pessoal, muito íntimo, chegando ali próximo da sua criação. Mas a palavra mais intensa desse versículo, eu amo os detalhes da palavra de Deus, é a palavra formou, que tem um significado muito forte, muito profundo. No original, eu não vou me arriscar, não sei a pronúncia, não falo hebraico, mas a escrita nos faz pronunciar no português como yatsar, que significa um ato de espremer numa forma, moldar, dar forma. Pré-ordenar, como Deus ali pré-ordenando o destino, como ele seria, projetando o homem para um destino, projetando ele de uma maneira, de uma forma, anatomicamente, porque se nosso nariz fosse voltado para trás, nós morreríamos afogados na chuva, não é, meu irmão? Para cada detalhe do nosso corpo. Um dia eu achei muito interessante essa declaração, né, de um biólogo, falando sobre a fisiologia do corpo, a anatomia do corpo, como Deus faz as partes do nosso corpo, os pés, os olhos, tudo tem um sentido, um propósito. Deus ele faz as coisas dessa maneira, significa ser criado. Esse verbo é diferente dos verbos que Deus usa em Gênesis capítulo 1, criar, fazer. Esse verbo também era usado para descrever o que o moleiro fazia. Na Bíblia, essa palavra yatsar, ela significa, ela era mesma usada para designar a função de um artífice, de um oleiro, de alguém que faz um trabalho artesanal único, peça a peça. Ele cuida daquilo com zelo, com esmero, ele vai tocando. Eu não trouxe aqui uma argila até subir, porque esse lugar que nós estamos aqui, essa igreja, há anos atrás, ela era uma olaria. Quando nós viemos aqui arrendar esse espaço, tinham mesas, tinham rodas de oleiro aqui, e foi tão especial, né, saber que hoje nós estamos na casa do oleiro, nós estamos no lugar que era uma olaria, tem um significado tão profético. Se nós pudéssemos subir ali naquela sala, ali, atrás dessa parede, tem vários vasos. Ainda eu fui ali para buscar uma massa, um barro, ele tem alguns barros, mas eles estão embolorados por causa do tempo. Mas a palavra aqui é como se Deus tivesse pego esse barro, molhado pelo orvalho ali do Éden, ele, sei lá, daquele lugar que ele está, né, um relvado que está ali, ele pega esse barro de algo tão simples, o pó da terra. E tantas coisas que Deus poderia usar, sei lá, o ouro, não sei, usar pedras preciosas, mas ele pega algo simples para mostrar que das coisas simples, ele pega as coisas simples e faz de coisas simples coisas extraordinárias. Nós somos a obra mais extraordinária que Deus fez na terra. E Ele faz isso com as suas mãos. É isso que significa a palavra yatsar. É o toque de Deus, é a intimidade de Deus, é o zelo de Deus. O texto original estava a dizer que Deus, como oleiro, estava a moldar o barro. Ele modela o barro, Ele dá forma e cria o homem com o seu toque. Para todas as outras criações, Ele emite uma palavra, Ele dá uma ordem através de uma palavra falada. Mas quando Deus cria o homem, o seu envolvimento é íntimo, pessoal, porque é isso que Ele deseja, é essa intimidade que Ele deseja ter com o homem. Eu gostava que ficasse marcado em seu coração. O primeiro ponto que eu quero tocar nessa manhã, diga assim comigo: o homem nasce a partir do toque íntimo de Deus. Não é um toque qualquer, não é um gesto qualquer, é Deus se envolvendo, é Deus vindo e tocando o homem, demonstrando o desejo dele de comunhão pessoal com a criação. Nós vamos perceber esse desejo de Deus na forma como Deus ele estabelece a sua relação no Éden com o homem. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 8, depois que ele cria o homem, fala que ele planta um jardim, ele coloca ali toda uma estrutura
de plantação, de animais, para que o homem viva naquele lugar. Deus estava naquele lugar, Ele passeava naquele lugar. Em Gênesis 3:8 fala, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia, mostrando que os teólogos acreditam que isso poderia ser algo que Deus fazia diariamente. Ele ia visitar o homem, Ele ia ali ter comunhão com o homem, Ele estava próximo do homem, Ele passeava no jardim, Ele conversava com o homem e com a mulher, porque o homem e a mulher, em sua essência, eles foram criados com a necessidade do toque de Deus, da comunhão com Deus. Eles não conseguem viver apartados dessa comunhão. Nós, todo ser humano, ou de um jeito certo ou errado, busca uma divindade, busca uma conexão. Sim ou não, meus irmãos? Quantas religiões, seitas, quantos tipos de doutrinas nós temos, igrejas, todos os tipos de conexões espirituais que espalhadas por esse globo terrestre, que demonstram o desejo que o homem tem de ser tocado, de se relacionar com Deus ou com um ser superior. Deus criou um homem e mulher para que eles vivessem em comunhão. E nós vamos perceber essa verdade olhando por toda a palavra, a maneira como Deus se relacionou com os patriarcas, como Ele se relacionou com os profetas, com os reis, com o seu próprio povo. A nuvem que guiava o povo durante a tarde, a coluna de fogo à noite, Deus falando com o povo, aparecendo por meio de manifestações poderosas. A Bíblia descreve Moisés como um amigo de Deus. Ela é clara ao dizer isso. Que profundo isso. O desejo que Deus tem de ter comunhão. O homem, a palavra fala que Moisés ele experimentou de uma comunhão íntima com Deus. Êxodo 33:11, um texto forte, fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É interessante que nesse mesmo capítulo, Moisés ele clama para que o Senhor permaneça com eles, para que o Senhor vá à frente deles, porque o povo tinha pecado no Monte Sinai, quando eles estavam no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 32, eles constroem um bezerro de ouro, eles profanam a adoração. Deus fica entristecido, irado com aquela situação. Ali Moisés volta, corrige o povo, e aqui eles têm que sair, eles têm que continuar a sua caminhada. Eles passaram o Mar Vermelho, Deus tem acompanhado aquele povo, um povo ingrato. Nesse momento, o povo deve continuar rumo à terra prometida, e Deus fala: eu vou enviar um anjo, Moisés, para ir, eu vou enviar um anjo. E Moisés ora, não, ele fala em Êxodo 33, 15 a 17, então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e eu o conheço pelo nome. Eu tenho intimidade, a palavra conhecer aqui, eu tenho intimidade profunda contigo, é por isso eu vou por causa do teu coração, Moisés, porque nós temos uma comunhão profunda. Você entende o que é andar comigo? Moisés, ele tinha clareza, ele olha para Deus: eu não quero um anjo, eu quero a tua presença, eu quero a comunhão, eu sei o poder da tua presença, eu não posso seguir em frente sem o motivo, sem a razão, sem a essência do meu viver, sem a substância que eu fui criado, o propósito que eu fui criado. Se o Senhor não for, nós vamos ser facilmente destruídos, porque nós dependemos, eu dependo do Senhor. É a presença, é como se Ele tivesse a dizer para Deus: é a tua presença que sustenta a jornada, é a presença de Deus que vai garantir que nós seremos seguros, estaremos seguros diante dessa terra cheia de inimigos. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. Que ele diz assim, ele diz: que mais poderá distinguir-nos? O que nos torna diferentes? Se o Senhor não estiver conosco, nós seremos mais do mesmo. Nós seremos mais um povo a andar sobre a terra. E que miseráveis nós seremos, porque o Senhor que traz valor à nossa caminhada, o Senhor que traz sustento à nossa caminhada, é a tua presença em nós que nos diferencia, que mostra o nosso valor, de onde vem o nosso poder. Por isso que a gente sai pela rua, a gente vive nos nossos trabalhos, nas nossas relações, e algumas pessoas viram para nós e falam: como você pode ser tão feliz? Como você pode estar tão feliz? As coisas não estão boas, olha como as coisas estão dando errado na tua vida. Como você pode dar um bom dia para mim? Bom dia nada.
Como você pode estar tão seguro nas suas finanças? Você está aí, está vendendo almoço para pagar a janta, meu irmão. Como você pode estar falando, Deus vai me suprir, Deus vai me abençoar? Para que você vai falar a verdade? Para que falar a verdade quando todos estão a mentir? É mais uma mentira piedosa, é mais um jeito. Deus está vendo. Ele vê que não é por mal. Como você pode dizer que você não vai mentir? Como que você por que você se guarda sexualmente? Para que esperar o casamento? Você é doido. Como você vai saber se é essa pessoa que você vai ficar se você não fizer um test drive? É assim que o mundo pensa. Por que você não curte a vida e se embriaga comigo? Por que você não vem encher a cara comigo? Para você ver o quão bom é a gente ter essa alegria da bebida? Por que você vai perdoar essa pessoa? Ela não merece. Ela não merece. Ela merece que ela seja tratada mal. Para que pedir perdão? E aí você pode dizer para essas pessoas em alto e bom som: eu faço tudo isso porque a minha essência é Deus. O meu valor é Deus. Nele eu encontro razão, sentido, valor, direção em tudo que eu faço. Eu não estou à deriva na vida. Eu não estou a viver pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer. Eu estou num barco. Esse barco tem um capitão que se chama Senhor Jesus Cristo. Eu sou um vaso de barro que possui um oleiro. Ele me molda com seu toque de forma pessoal. Eu não sou o oleiro, eu sou o barro. Eu não sou o proprietário, eu sou a propriedade. Eu tenho um dono. O profeta Isaías é um dos profetas que usa essa figura do oleiro, pelo menos 3 vezes, para trazer uma palavra de Deus, a parte de Deus. Ele usa essa mesma palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 7, ela vai aparecer em algumas versões, em alguns momentos da história da palavra no Antigo Testamento. E ele usa essa figura para exortar o povo. Em Isaías capítulo 64, versículo 8, ele fala: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. E é a mesma palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Atzar. Nós fomos moldados, nós somos o barro, a autoridade, o domínio, a direção vem da Tua parte. Nós confiamos em Ti. Nós designamos o nosso futuro. Tudo que nós vamos fazer provém do Senhor. Nós descansaremos. O barro está descansado ali na roda do oleiro. O barro está ali quieto. Ele não tem movimento pessoal. Ele não pode agir por si só. Ele está à espera de que venha o oleiro e o toque, o molde. Deus fazendo isso, é Isaías falando isso. Ele vai falar por mais duas ou três vezes sobre usar essa figura, mas em Jeremias capítulo 18, Deus ele quer ser tão enfático e lembrar o que Ele fez no Éden, que Ele faz com que o profeta Jeremias desça à casa do oleiro. Ele leva literalmente Jeremias até uma olaria. O homem está a trabalhar o barro na roda ali que está a girar, e aquele barro, ele chega, fala que aquele projeto do oleiro deforma, e aquele oleiro volta e toca aquele barro novamente. Deus começa a falar com Jeremias, usar aquela figura para exortar o povo de Israel, mostrando quem é o oleiro, quem dirige as coisas, quem conduz o povo dele. Ele diz: ó, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vocês são guiados por mim. Eu desfaço, eu destruo os planos, muitas vezes, que vocês fazem. Eu removo reis, eu coloco reis, eu faço o que quero, eu tenho domínio. É isso que ele estava a falar sobre, usando Jeremias, Salmo 33, 13 e 15, essa mesma palavra aparece, Yatzar, para falar sobre o poder de Deus, a autoridade dele, o toque dele sobre a vida do homem, como ele forma, como ele cria as coisas, como ele vai estabelecendo os planos, como ele tem a autoridade dos céus. Olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. É Ele que forma, é Ele que modela. É Ele com o seu toque, com a sua presença pessoal, íntima, que vai guiando os corações. Nosso coração é o centro das emoções, a nossa alma, os nossos desejos.
são criados, são provenientes, vêm da parte de Deus. Todos esses textos vão revelando a força dessa palavra, Yatsar. É lindo como Deus se envolve intimamente. Ele vai tocando o homem de forma especial, amorosa, construindo, definindo, aprontando a nossa vida, nosso destino, para que nós possamos fazer todas as coisas. Porque o homem nasce, ele é projetado a partir desse toque de Deus. Tudo isso para que você saiba que Ele está à disposição ainda hoje. Ele está próximo, Ele é Deus de perto, não de longe. Esse é o mesmo desejo dEle ainda hoje. A palavra fala em Isaías 57 que Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita num coração quebrantado e contrito, mostrando o desejo dEle. De tocar o coração do homem, de modelar a sua vida, o seu destino. Diga comigo, o toque de Deus enche o homem de poder e autoridade. Ele nos toca porque o seu desejo é que nós vivamos a partir do seu poder e autoridade. Isso vai acontecer em Gênesis capítulo 1. Deus ali reparte com o homem muita autoridade, governo, dá a ele capacidade para gerir todas as coisas. Mas eu acho muito lindo o chamado, a maneira como Deus chama o profeta Jeremias, a maneira como Deus toca a vida desse homem, porque esse toque de Deus vai se desenrolando por toda a história do Antigo Testamento, até o Novo Testamento. Nós vamos falar dos toques de Deus no Antigo, e até chegarmos no toque mais poderoso de Deus no Novo Testamento. Mas é lindo como Deus chama este homem chamado Jeremias, um profeta que foi levantado por Deus e que foi levantado de uma maneira tão poderosa. Aqui em Jeremias capítulo 5, até o versículo 10, nós encontramos o chamado desse profeta. E o versículo 5 fala, Jeremias capítulo 1, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. E a palavra aqui é a mesma palavra de Gênesis 2:7, antes de formá-lo no ventre, como se o próprio Deus estava falando, eu te formei, você, a tua vida, eu te gerei ali, eu te gerei ali no ventre, você já estava nos meus planos, nos meus projetos, eu te conheço, Jeremias, eu tenho um propósito, eu que defino todas as coisas. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profetas nações. E Jeremias fala, mas eu disse, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. É muito forte. O próprio Deus tocando mais uma vez a palavra, confirmando esse toque íntimo de Deus, esse desejo que Deus tem de pessoalmente se envolver no processo de modelagem, de formação do caráter do homem. Meu irmão, Deus quer te tocar nessa manhã. Deus já está nos tocando nessa manhã. Nós precisamos estar atentos à voz dEle, à presença dEle. Todos os dias Ele quer ter comunhão íntima conosco. Ele deseja, Ele está pronto a falar conosco. O seu coração está aberto para receber o toque de Deus. Você está a perceber a presença de Deus nessa manhã? Ele está a falar contigo. Talvez você esteja aqui hoje, até mesmo como Jeremias disse, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Os teólogos acreditam que Jeremias tinha ali entre 16 e 20 anos. O ofício do sacerdotal, o profético, era como de costume ser iniciado aos 30 anos. Ele estava inseguro, de certa forma.
Ele começa a mostrar, Senhor, eu não sei falar, eu estou inseguro. Talvez essa seja a tua condição, né, nessa manhã, para muitas coisas na tua vida, para o teu ministério, para guiar a tua família, para ser um pai, um pai de filhos, para gerir a tua casa, para lidar com as tuas emoções. Deus, eu não sei falar, eu não sou digno, eu sou incapaz, eu não consigo executar tudo que eu tenho que falar, eu não consigo dar conta de toda a minha vida, mas quando Deus nos toca, algo acontece no nosso interior, essa essência nos envolve. A palavra aqui tocar não é a mesma palavra usada em Gênesis 2:7, não é Yetzar, é uma palavra similar, tem uns significados muito próximos, quer dizer encostar, alcançar, aproximar-se, atingir. E sabe o que acontece quando Deus nos atinge como uma flecha com seu toque, nos atinge com seu poder, quando Ele nos toca, meus irmãos? Acontece o que aconteceu com Jeremias, eu creio. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me. Sabe, é interessante, Deus podia falar, Deus podia dar uma palavra, mas Deus demonstra o desejo de tocar o homem, mostrando um gesto de intimidade profunda. Que privilégio esse homem teve na presença de Deus, de receber o toque poderoso de Deus, que vem sobre ele, capacitando. Agora ponho a minha palavra na tua boca, Jeremias, veja, eu te dou autoridade. O meu toque te enche de autoridade, o meu toque te convoca, te chama, te nomeia para que você vá, para que você me represente neste mundo, para que você proclame as virtudes desse reino inabalável. Esse toque nos habilita para que cumpramos o chamado de Deus, assim como na vida de Jeremias. Deus ainda faz isso hoje, meu irmão. Quantos aqui eram incapazes, quantos aqui se sentiam fracos, quantos aqui estavam a viver sem destino, sem propósito, quantos aqui se enxergavam de uma maneira inferior aos outros, quantos aqui eram rejeitados, excluídos, quantos aqui foram abusados, quantos aqui foram colocados ao lado diante da sociedade, mas quando você teve um encontro com Deus, quando o amor dele te tocou, quando o amor dele te envolveu, quando a graça dele veio sobre a tua vida, você começou a abrir a tua boca, você começou a fazer coisas que você falou, como eu posso fazer isso, como eu posso dizer isso, como eu posso não deixar de fazer isso? É o toque do Senhor que nos enche de autoridade, uma autoridade do céu, uma graça, um poder do céu, meu irmão. Ele nos toca, e o seu toque é sobrenatural, nos capacita, fortalece, nos enche de autoridade e poder. Mas diga assim comigo, mas essa autoridade vive debaixo de autoridade. Esse poder está debaixo de outro poder superior. Essa responsabilidade vem do alto. Amém? 1 Pedro 2,9 falando sobre esse chamado, essa designação de nós, agora como sacerdotes. Ali esse texto doutrinário é claro ao dizer que é um dos textos que apresenta a nova aliança. Aqueles que creem, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, o povo de Deus. O apóstolo Pedro está a falar sobre o povo de Deus, sobre essa autoridade que eles têm, essa graça agora não são os levitas, não é mais apenas uma parcela do povo de Israel, agora não, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso à presença de Deus, e o apóstolo Pedro começa a falar, vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante a autoridade que o apóstolo Pedro fala do povo de Deus, a função, o que esse povo é magnífico, mas é lindo o que ele diz também, porque ele fala, vocês são geração eleita, são sacerdotes, reino de sacerdotes, nação santa, mas não se esqueça, vocês são um povo que pertence a Deus, vocês pertencem a Deus, Ele é o oleiro, Ele é o dono, vocês são o barro, vocês são propriedades de Deus. E aí, debaixo dessa autoridade, debaixo dessa autorização, debaixo dessa delegação divina, é que vocês vão anunciar as grandezas, que vocês vão resgatar pessoas das trevas para a luz, vocês vão espalhar as boas novas. Nós pertencemos a Deus, é dele que vem a nossa autoridade. É importante que nós tenhamos esse entendimento, meus irmãos, para que nós não nos apartemos da nossa essência, do desejo de Deus inicial,
primordial ali na criação, que é de que nós vivamos debaixo do seu conselho, da sua intimidade. O profeta Isaías começa a exortar o povo de Israel ali, em Isaías 29, porque esse povo que era para viver debaixo da autoridade de Deus, debaixo do mandato de Deus, ele começa a se desviar. E aqui em Isaías capítulo 29, o rei Ezequias, ele está a fazer conchavos. A palavra não é essa, mas é como associações, tentando fazer associações com o Egito, fazendo o que o seu filho tentou fazer anos atrás, o rei Acaz, ao tentar fazer ali uma coligação com os assírios, porque o povo sírio e o reino do norte se uniu para pelejar contra o reino do sul, seus próprios irmãos. Isaías capítulo 7 fala sobre isso. E aqui em Isaías capítulo 29, esse povo que era para estar adorando ao Senhor, esse povo que era para estar buscando o Senhor em intimidade, esse povo que tinha visto na sua história, nos seus antecedentes, na história do povo de Israel, o mar se abrir, a coluna de fogo, a tenda, Moisés no monte, a presença de Deus, tantos milagres. Esse povo agora está tentando buscar alternativas, está com medo de povos inimigos, está a negociar, e o profeta começa a exortar esse povo. Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Vocês perderam o rumo, vocês estão a perder a essência, o propósito inicial, que é de viver debaixo da minha autoridade, debaixo do meu poder. É eu quem dou poder, é eu quem concedo autoridade para vocês. Vocês estão tentando negociar com esses povos pagãos, eles são apenas homens, eu sou Deus. Por isso a adoração de vocês é vazia. A adoração de vocês não passa do teto. Vocês levantam as mãos, vocês cantam, mas na realidade a confiança de vocês está nas coisas dessa terra, está nos valores deste mundo, está nas vozes de outros homens que parecem ser poderosos como esse rei do Egito. Mas eu criei vocês para viverem debaixo da minha graça, da minha autoridade. Versículo 15, ele fala: ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem nos vê? Quem ficará sabendo? Mais ou menos assim, vamos fazer, ele não vai ficar sabendo, vamos deixar isso aqui debaixo do pano. Nós não precisamos consultar o Senhor, nós não precisamos buscar, vamos na nossa capacidade. Mas nós não conseguimos viver assim, meus irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A autoridade, o domínio, o governo dele se estabelece sobre toda a terra, sobre todas as nações. Esse povo está vivendo com um entendimento corrompido. Eles se esquecem de como Deus os formou, de como Deus conduziu o seu relacionamento com todos os patriarcas, reis, profetas. O profeta Isaías está ali exortando esse povo. Eles estão menosprezando o poder e a autoridade de Deus. E daí Isaías 29, 16. Isaías mais uma vez usa a figura do oleiro. A mesma palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mostrando o propósito original, mostrando para que vocês foram formados, quem formou vocês. Isaías 29, 16. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo. Ou seja, vocês estão virando a autoridade. Vocês estão achando que as coisas fracas é que têm autoridade. Vocês estão achando que as coisas desprezíveis é que têm autoridade. Vocês estão achando que políticos vão resolver o problema de vocês. Vocês estão achando que primeiros ministros vão resolver a demanda financeira de vocês. Vocês estão achando que são os poderosos dessa terra que vão ajudar vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acaso o objeto formado pode dizer ao que formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Ei, Israel, não vai dar certo, Israel. Não vai acontecer. Vocês não foram criados para ordenar, mas vocês foram criados para viver debaixo da ordenança do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele reina de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Ele é o Rei dos Reis. Não é o Egito, não é a Síria.
Me vem muita música antiga na cabeça. Vou começar a deletar, que apagar, viu? O que você acha? Não? Vou fazer isso. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não... Pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não louvará, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te... Pois só teu nome é santo. Essa canção é linda. Põe na lista, Jaime, tá vendo? Me ajuda aí. Jeremias 10, 23, o profeta Jeremias, que também tinha sido levado à casa do oleiro. Nós lemos esse texto. Ele, como um homem que conhece a intimidade com Deus, ele diz em Jeremias 10, 23, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho, não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu sei, Senhor. Em outras palavras, é como se Jeremias estivesse a dizer, nós fomos criados para viver debaixo da autoridade de Deus. Nós não temos capacidade. É o seu poder que nos sustenta. É a sua graça que nos conduz. Você começa a perceber essa dinâmica em todos os grandes homens de Deus. Nós acabamos de falar de Moisés, Abraão. Todos os homens que viveram a intimidade profunda, o toque íntimo da presença de Deus, vão desesperadamente proclamar que eles não podem dar um passo se Deus não estiver com eles. Davi amava a presença de Deus. Ele amava a habitação. Homens que conhecem de onde vem a autoridade, de onde vem o poder. O toque de Deus enche o homem do seu poder e autoridade. Quantos querem ser cheios do poder e autoridade de Deus? Um poder realmente que resolve as coisas, que traz a luz, que traz clareza. Eu quero falar sobre o último toque de Deus, a luz da palavra. Diga assim comigo, o toque de Deus transforma. O toque de Deus transforma. Tudo que Ele toca, tudo que Ele coloca as suas mãos, é transformado. Isaías, é interessante, esse homem que usou essa figura, pelo menos 3 vezes, do oleiro, do barro, a maneira como Deus chama ele, a maneira como Deus convoca ele, a maneira como Deus toca ele. Por isso que eu creio que quando ele profetiza, usando a figura do oleiro, a figura do barro, ele estava a profetizar com uma clareza, uma profundidade tão grande de alguém que conhece a presença de Deus, como poucos, alguém que percebe a autoridade de Deus, alguém que percebe a essência do homem nascendo a partir de Deus. E a gente vai conseguir ver isso de forma clara em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, quando Deus, por meio de um anjo, toca a vida desse homem, chama ele, no momento confuso da história, mais um momento de caos na história, como o próprio profeta Jeremias. Isaías também está a viver um momento de caos, um momento difícil na história da nação de Israel. Em Isaías 6, versículo 1 a 8, nós vamos ler o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins
voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, diga comigo, tocou a minha boca. Fala de novo, tocou a minha boca. E aí o texto continua dizendo, e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me. Eu creio que o Senhor deseja nos tocar dessa maneira, essa manhã. A presença dele está aqui. Esse profeta, esse homem de Deus é levantado num momento tão duro da história. No ano em que Uzias morre, o rei tinha sido muito próspero no início do seu reinado. Ele começa a reinar com 16 anos, reina 52 anos em Israel. Ele inicia a sua jornada de uma forma gloriosa, poderosa, mas no final da sua jornada ele começa a se colocar, ele tenta exercer uma função que não era dele, por orgulho, por altivez. Ele começa a tentar trazer incenso na presença do Senhor, a se colocar numa posição que não era dele, como Saul fez lá atrás. E nesse momento, esse rei, que começou bem, termina mal, porque ele começa a agir não debaixo da autoridade do Senhor, ele começa a agir na sua força, ele não percebe, que ele se esquece da sua essência, ele se esquece de quem Deus é, a autoridade de Deus. Aqui abrindo um parênteses, esse não é o ponto, mas nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Melhor começar bem e nós terminarmos bem. Esse rei não fez isso. E ali, nesse mesmo ano, o profeta Isaías é levantado para ser uma voz profética do Senhor para essa nação que também está a se corromper, está a seguir falsos deuses, está a envergonhar o nome do Senhor. E esse profeta tem um encontro com a presença de Deus tão poderoso, é um chamado de Deus sobre a vida dele. Talvez ele está ali diante de Deus inseguro, ele não sabe o que ele vai fazer, Deus está chamando ele, Deus está mostrando uma visão poderosa. Ele fala, eu vi o Senhor assentado num trono exaltado, ele vê a presença de Deus. Vocês podem começar a imaginar isso, o poder e a autoridade desse Deus, um Deus que reina. Nós servimos a um Deus que é rei, meu irmão, tem um trono lá no céu, anjos adorando ele. Nós não podemos ver, mas a adoração está lá no céu, 24 horas por dia, há um rei, há um canto, a adoração no santo dos santos. Apocalipse capítulo 4 fala isso, ele vê o rei. Nós temos um rei, e esse rei, ele é santo, ele é puro. O texto, ele repete 3 vezes santo, 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 dando a ideia de que ele é santíssimo. Ele é santíssimo, ele é um rei santo e justo, ele não é corrupto, ele não desvia dinheiro, ele não engana os seus súditos, ele não enrola o povo, ele não diz meias verdades. Confiar em Deus é ter certeza de estar a andar debaixo de uma autoridade que é real, que é pura, que é límpida, que é santa, que transforma. Diante daquele som nos céus, o som das vozes dos anjos, os batentes das portas tremiam, o templo ficou cheio de fumaça. Ele vê aquela santidade, aquela autoridade, ele tem aquele entendimento. A reação daquele homem é gritar, ai de mim, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou suportar. Eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, eu não sou digno. E eu estou no meio de uma terra. Ele olha todo o panorama de Israel, ele está a profetizar em Judá, ele olha tudo que está ao redor, o pecado do povo. Ele fala, além de eu mesmo ser um pecador, tudo ao meu redor, tudo está corrompido, tudo está errado. Esse povo, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Tudo está conspirando contra. Eu não posso ser tocado, não sou digno. Mas lembra, nós estamos pegando um Deus que cria as coisas do pó, que pega as coisas que não são, que pega os desqualificados, que pega aqueles que estão à margem da sociedade, e Ele toca e Ele transforma.
A palavra fala que o anjo vem e toca a vida deste homem, toca. Deus, eu creio que Deus envia uma ordem a esse anjo, o texto não é tão claro, vai na direção dele. Eu conheço o coração de Isaías, eu estou chamando ele, eu vou capacitar. Ele nasce, ele tem um coração, ele tem uma essência nele, ele sabe o que é andar debaixo da minha autoridade. Então, ele tá com o coração quebrantado, há quebrantamento, ai de mim, há contrição. Então vai na direção dele, e aquele anjo toca a sua boca. Veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa agora é removida, Isaías. O seu pecado é perdoado. Mesmo num ambiente tão duro, mesmo no meio do pecado, o toque do Senhor nos alcança. Deus não está limitado à estrutura desse mundo, à pressão. O inimigo não pode barrar o agir de Deus quando um coração se coloca como barro nas mãos do oleiro. Deus vem, Ele toca. Quando um coração contrito se lança aos seus pés, o Senhor vem em direção a esse coração. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando nos humilhamos em arrependimento e nos quebrantamos, o oleiro vem. Ele começa a moldar o barro. Ele começa a trazer forma. Ele começa a tirar toda a impureza, todo o pecado, todo aquilo que te desqualifica, tudo aquilo que te envergonha. Ai de mim, Senhor. Ele transforma um homem impuro em profeta às nações. É incrível como a postura de Isaías muda após o toque de Deus. Agora ele diz, eis-me aqui. Ele não diz mais, ai de mim. Ele diz, eis-me aqui. Ele se levanta daquele lugar, fortalecido pelo Senhor, perdoado, renovado. Ele sai daquele lugar de estar escondido, de estar se achando um desqualificado. Ele sabe quem o qualifica, ele sabe quem o tocou. E ele pode dizer, não, eu não vou usar, eu não posso fazer, eu não posso ajudar. Vamos colocar, parafrasear no dia de hoje, eu não posso mais servir na igreja, eu não sou qualificado, eu não posso liderar uma célula, eu não posso servir no corpo de Cristo, eu sou indigno. Não, meu irmão, se você colocar o teu coração diante do Senhor, se você se quebrantar, Ele te toca, e quando Ele te toca, esse toque te impulsiona, esse toque te levanta, esse toque te chama, e você para de dizer, não vou fazer, vou deixar de lado, não, e você começa a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me aos pobres, envia-me aos pecadores, envia-me para pregar a palavra, envia-me, Senhor. O toque do Senhor nos transforma. Quero chamar os músicos para nós encerrarmos, irmos para a parte final. Em Daniel capítulo 10, um livro escatológico profundo. Daniel está numa guerra espiritual, 21 dias de jejum e oração, a clamar pelo povo. Daniel está na Babilônia, no cativeiro, chorando. A Bíblia diz que ele está chorando, angustiado. E ele tem a visão do próprio Cristo. Alguns acreditam que é uma teofania, alguns teólogos acreditam que é um anjo poderoso que aparece ali em resposta à oração, ao jejum de Daniel. O corpo dele se desfalece, ele está fraco, ele está sem vigor. Mas a palavra fala que esse anjo, que essa figura poderosa, e é isso que Deus faz quando nós nos quebrantamos, meu irmão. Deus não nos destrói na presença dEle. Deus nos abençoa, Deus nos levanta para que nós possamos ser guerreiros nas suas mãos, debaixo da tua autoridade. Deus não nos deprecia, Deus não nos joga para baixo. A sua palavra é sempre uma palavra de força, de ânimo, de encorajamento. Deus sim confronta o pecado, Ele odeia o pecado, Ele odeia as trevas, Ele odeia a impureza. Ele vai sempre, a palavra dEle vai ser dura contra o pecado, mas ao pecador, a salvação, a restauração. Esse homem está em oração, ele está em busca, mas o seu corpo se desfalece, 21 dias em jejum. Mas a palavra fala que esse anjo, esse homem, Daniel 16, então um ser com aparência humana tocou nos meus lábios, eu abri a boca e eu comecei a falar. O vigor voltou, esse homem começa a profetizar profecias profundas, é um dos livros mais escatológicos de toda a palavra, nós não temos tempo para falar sobre isso. Ele começa a trazer revelações poderosas, depois do toque de Deus que transforma
a sua fraqueza em força para falar, que transforma a sua incapacidade de abrir a boca. Ao homem começa a trazer um entendimento profundo dos eventos futuros. O versículo 18 fala: o ser com aparência humana tocou-me outra vez e me deu forças, renovou as minhas forças. Ele transformou o meu desânimo, talvez o meu cansaço, a minha incapacidade em força para profetizar. Quando nós olhamos o Novo Testamento, meu irmão, nós vemos o desejo de Deus de tocar o homem se manifestando em carne. Esse desejo de Deus se materializa, se torna matéria, corpo. Ele caminha sobre a terra. Tamanho é o desejo de Deus em ter comunhão com o homem. Um silêncio profético de 400 anos entre Malaquias e Mateus, e Deus envia João Batista. Ele começa a anunciar a vinda do Messias. E tamanho é o desejo de Deus em ter comunhão com o homem, que ele envia Jesus, o seu único filho. O toque de Deus agora se manifesta em carne. Jesus anda pela terra a tocar muitas pessoas, literalmente tocando. Ele poderia dar uma palavra, ele poderia enviar um dos seus discípulos, ele poderia falar de longe: ei, está curado, ei, está transformado, ei, está liberto. Mas Jesus toca, ele se envolve com as pessoas, ele segue o mesmo padrão do desejo de Deus no Antigo Testamento, no Éden, com os patriarcas, com os profetas, com os reis. Na Nova Aliança, o toque de Deus se materializa na figura de Jesus, e quando Jesus tocou as pessoas, elas foram curadas. Jesus cura o leproso, Mateus 8, cura a sogra de Pedro, tocando ela em Mateus 8 também. Jesus toca a filha de Jairo, em Marcos capítulo 5. Jesus toca a mulher encurvada, e muitas outras pessoas são tocadas por Jesus e elas são curadas, porque o toque de Jesus transforma. Ele transforma realidades. O toque de Jesus, a presença dele, libertou pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos. O Gadareno, Mateus capítulo 8, a filha de uma mulher cirofenícia, em Mateus capítulo 15, Maria Madalena foi liberta de espíritos, foi transformada pela presença, pelo toque de Jesus. As palavras, os ensinos de Jesus foram o toque de Deus na história da humanidade, meus irmãos, que definiram o antes e o depois de Cristo. Não foi simplesmente um evento, mas a transformação de todo o que crê. Ao crer em Jesus, nós somos tocados por um poder transformador. Nós somos transportados da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para a vida eterna. E mais, a presença de Jesus, seu sacrifício na cruz do Calvário, deram acesso para todo o que crê. Para que todo o que crê tenha o privilégio agora de viver com o toque, a presença de Deus dentro de si por meio do Espírito Santo. É o toque dele dentro de nós. Romanos 5,5, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E sabe o que esse Espírito faz? Eu não coloquei esse texto, João 16, 13 a 15. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e anunciará a vocês. Jesus vai falar sobre a obra do Espírito Santo. O toque de Deus em você. O sopro de Deus em você, o vento poderoso, o toque do Espírito Santo que transforma realidades, que capacita, ensina, discipula, impulsiona as nossas vidas e nos leva além. Queria que você ficasse em pé.
para nós orarmos nessa manhã. Quantos desejam ser tocados? Quantos já estão sendo tocados por Deus nessa manhã, amém? Eu creio que esse tem que ser um anseio do nosso coração, meus irmãos. Nós fomos criados a partir deste toque de Deus. É esse toque tem a ver com comunhão. Lembra da figura do oleiro? Tem a ver com intimidade, com proximidade, com projeção de futuro, com pré-ordenação. Porque cada vaso é moldado para um objetivo, com uma finalidade comum. Uns são maiores, outros são menores. Um é para colocar água, outro é para colocar azeite, outro é para fazer Deus vai projetando as nossas vidas como um oleiro. E esse toque nos transforma. Quantos foram transformados por Jesus aqui? Quantos que estavam à margem, estavam a viver uma vida completamente sem destino, sem propósito, mas um dia foram tocados por Jesus. E o mais precioso é que esse toque agora vive dentro de nós e através de nós. Que esse toque possa ser o centro da nossa vida, que essa comunhão seja o desejo profundo